boa noite para você ligado na Rede Século 21. Vem com a gente que está começando o nosso programa Família Projeto de Deus. Oi, amor, boa noite. Oi, amor, boa noite, bem-vindo, bem-vindo você aí de casa, que nos acompanha aqui pela Rede Século 21. Hoje o papo é sobre casamento, sobre a vida a dois. E você sabe, né, namorar é muito bom, noivar é melhor ainda, mas casar é maravilhoso. E a partir do casamento, muitas coisas mudam na nossa vida, né? E aí, pois o que afinal, você acha disso? Começamos a viver de outra forma. Começamos a compartilhar o nosso tempo e a nossa existência no sentido mais amplo da palavra com outro alguém. Isso é bíblico. O homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne. Alguns detalhes são comuns a todos os casais e a todos os casamentos, antecipando determinadas verdades. Hoje nós vamos contar tudo o que você precisa saber antes de dizer sim, antes de subir ao altar com a pessoa que você ama. Nós vamos refletir sobre o matrimônio e sobre o que esse sacramento significa de fato. Vai muito além de festas, de um final feliz. E para conversar com a gente, nós recebemos a Daniela Mendes. Boa noite, Daniela. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui na Rede Século 21. Muito obrigada pelo convite. Que bom. A Daniela é formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. Atua na área de marketing e influência digital. É palestrante. A Daniela também é autora do livro O que você precisa saber antes de dizer sim. É isso, Dani? Isso mesmo. Eu sou autora, né, junto com a Flaviane e com a Tatiane Borges. E nós fizemos esse livro publicado pela editora Ave Maria. E para nós foi uma alegria, né? Temos o prefácio do Padre Zezinho, que foi realmente um presente de Deus. O must. Quando a Flaviane contou que ele tinha aceito, né, para fazer o prefácio, eu fiquei muito feliz. E quando ele chegou, né, quando eu li o prefácio, eu senti que era um presente mesmo, né? O Padre Zezinho elogiar o livro e falar que ele recomendaria o livro a todos que querem casar, foi para mim assim um selo, né? Realmente foi vontade de Deus esse livro. Que bacana. E daqui a pouco a gente vai ver então por que o Padre Zezinho recomendou isso, né? A gente vai mergulhar um pouquinho mais no texto aqui. E a Daniela está acompanhada pelo seu esposo, o cantor e pregador Nando Mendes, que eu tenho certeza que você de casa já conhece. Tudo bem, Nando? Tudo bom, Boa noite, bem-vindo. Carlos, Padre, sua bênção. É uma alegria estar aqui novamente na Rede Século 21, me sinto sempre em casa, participei de tantos programas aqui, né? Há um tempo que eu não consegui, vocês vão saber um pouquinho talvez aqui durante o programa, né? Por que eu tive que me ausentar por questão mesmo de saúde, mas estou de volta para a glória de Deus e poder testemunhar, né, essa vida matrimonial, essa graça de Deus em nossas vidas, e estando aqui junto com a minha esposa hoje. É um grande presente também para mim. O outro que você de casa conhece, tenho certeza que gosta muito dele, é o nosso querido Padre Air José. Boa noite, Padre. Boa noite para vocês dois, boa noite para você que está em casa. Eu gostei desse negócio aí de que vocês, né, gostam muito dele. Eu gostei disso, viu? Não é legal saber que as pessoas gostam da gente assim? Isso é muito bom. É querido, Estou muito né? feliz, estou muito feliz, viu, estar aqui hoje. A gente protelou um tempo por causa de agenda, mas deu certo e hoje estamos aqui. Que bom. Vamos bater um bom papo. Vamos sim. O Padre Air José é missionário do Sagrado Coração de Jesus e atualmente é pároco na paróquia São José, na cidade de Campinas. E apresentador do programa Você Pode Ser Feliz, às sextas-feiras, aqui na Rede Século 21. Somos aí amigos de jornada, né? Dentro da TV. Estamos aqui juntos, claro, né? Na mesma obra evangelizadora. Claro, sem dúvida. E o tema do nosso encontro hoje, da nossa conversa, do nosso bate-papo é: o que você precisa saber antes de dizer sim? O que você precisa saber antes de dizer sim? E eu tenho uma primeira pergunta, né? Queria fazer para o senhor, padre. Matrimônio e casamento são a mesma coisa? Então, por isso que eu não queria sentar aqui, você vê, né? O senhor viu que o senhor ficou pertinho. Você senta primeiro, você tem que responder. Você tem que responder. Então, eu queria ir para lá, viu, Nando? Então, de fato, nós temos na igreja o sacramento, não é? Que traz a realização de duas pessoas, não é? Duas pessoas que a gente entende que se complementam, né? E que vivem, a partir daquele momento, um para o outro, né? Dentro, claro,
de tantas diferenças, né, que vocês, claro, sabem disso muito melhor do que eu. Então, de fato, o matrimônio como um sacramento da igreja. A gente sempre entende assim. E o casamento, de fato, a gente entende de uma maneira um pouco mais, eu não diria civil. Social, Não menos importante, mas eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco. O matrimônio como o sacramento da igreja, o sacramento do matrimônio, a bênção de Deus, essa permissão que Deus dá para que as pessoas sejam felizes dentro desse sacramento, não é? E o casamento como esse momento, né, civil ou social, não menos importante, claro. E você, Dani, o que você acha disso? Matrimônio e casamento, concorda com o padre? Concordo. Pode discordar, viu? Eu estou com o Senhor, pecado com a igreja. discordar de padre, não pode. Discordar dele. Não, imagina, Isso. pode. Olha, eu acho que o casamento é uma bênção, né? Hoje eu sinto que é necessário a gente falar sobre isso, né? É muito importante porque acabam banalizando, né? Acho que hoje, infelizmente, tem gente que às vezes, se eu não tiver dinheiro para a festa, eu não posso casar. E o mais importante, depois que a gente sai ali da igreja, né? Quem faz o casamento realmente são os dois, né, padre? Sim, claro. O padre é uma testemunha qualificada daquele momento. Então, né? isso é muito importante. Quando eu conheci o Nando, assim, e nós tivemos esse discernimento de casar, o que eu pensava era assim, puxa, eu quero viver isso com ele, isso que eu vivo hoje. Que é esse dia a dia, né, construído no amor com Deus, né, um casamento a três, que é bem importante. Então, o sacramento, ele sela isso. Eu sinto como se fosse assim, olha, Deus está te abençoando para isso que vocês estão fazendo. Então, a parte social e como uma vocação. Então, a parte social é importante, as pessoas estarem, né, os familiares, mas a bênção de Deus, na minha visão, é aquilo que faz realmente a gente ali buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus para vencer os desafios que também vêm. Né? E até é bíblico, né? Em Gênesis, Deus os abençoou e disse, multiplicai-vos. Então, primeiro vem a bênção. E essa bênção faz toda a diferença. Porque não é uma união de duas pessoas, não, é realmente um sacramento. E é essa bênção que vai fazer... Não é um contrato. Não é um contrato. O matrimônio não é um não contrato. é um papel que rasga, não é, padre? Porque claro. o pessoal fala, mas não precisa de papel. Mas quem falou que é um papel? Exato. A gente tem o sacramento do matrimônio, de fato, é uma aliança. A mesma aliança que Deus faz com o povo, não é? A mesma aliança que Deus faz com o povo, o sacramento é isso, né? O matrimônio é isso. Não é algo assim muito de que, eu posso casar hoje e desfaço amanhã. Não. É bênção de Deus. É um encontro entre Deus e este casal. E a gente tem algumas informações que, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 a cada 3 casamentos termina em separação no Brasil. E com o passar dos anos, o divórcio vem aumentando. Em 1984, as separações representavam cerca de 10% do universo de casamentos, com 93.300 divórcios. Essa margem saltou para 31,4% em 2016, chegando a 344 mil separações de casais. É triste, né? Porque muita gente está vendo dessa forma, né? Talvez vendo como um caso... não entendendo ainda o que é o sacramento do matrimônio. Né? Eu acho difícil e triste a gente ter esses dados, né? Enquanto você lia ali, puxa vida, às vezes, quando a gente testemunha ali o casamento, o padre, ele deseja, e eu sempre digo no casamento assim, que eu me sinto meio padrinho dos noivos, sabe? Eu me sinto responsável por aqueles noivos. Tanto que eu digo isso depois do casamento. Eu digo assim, olha, a partir de hoje eu sou o padrinho espiritual de vocês e vou rezar por vocês, né? E de fato a gente sempre coloca em oração. Então quando a gente vê dados assim, assusta. Eu acho uma coisa interessante, por isso a proposta também do livro, né, o que essas autoras viveram, o que você precisa saber antes de dizer sim. Então aqui está a questão, né? O que eu preciso saber, o conhecimento dessa graça especial de Deus e o que vai realmente sustentar. Né? Então, as respostas, na verdade, isso aí é um livro que traz, eu tive a graça de ler, junto com a minha esposa, de acompanhar o surgimento, o nascimento, e as três trabalhando diretamente, né, ligado à família e a essa realidade, a esses dados e a experiência que elas colocaram de vida, né? E também de conhecimento da igreja, da doutrina da igreja, o que a igreja ensina,
é super precioso. É ter o conhecimento mesmo do que é o matrimônio. Eu acho que é a questão de saber agora o valor também dos sacramentos. Né? Ter uma preparação. E o namoro, como diz um pouco do programa, o propósito é falar um pouco sobre isso, essa preparação para chegar realmente com consciência e assumir algo que é tão importante, de suma responsabilidade. Nando, você está falando do livro, né? A gente separou aqui um texto, um trechinho pequeno do livro que eu queria compartilhar com você que está nos assistindo. No entanto, infelizmente, a nova mentalidade que invade os lares através dos meios de comunicação acaba lançando conceitos a respeito de família e de casamento muito diferentes da tradição, da moral e da consciência cristã. Além disso, na atual era virtual em que nos encontramos, a facilidade e a velocidade da informação influenciam diretamente as relações sociais. Assim, as pessoas estão cada vez mais estabelecendo relacionamentos plastificados, irreais e passageiros, como se o ato de se relacionar com o outro fosse apenas para satisfazer a própria vontade. A partir do momento em que o outro não serve mais, é trocado sem pudor. Isso quer dizer que o ser humano está perdendo a capacidade de criar laços duradouros com as pessoas. Por esta razão, está se coisificando. E esse tipo de atitude, sem dúvida nenhuma, é reflexo do que constatamos diariamente nos matrimônios, vítimas diretas da cultura do descartável. É mais ou menos isso, né? Que a gente esse resumo, né? Mas é tão triste isso, né? Você sabe que nessa última Assembleia dos Bispos, né? Claro, foram várias as conclusões a que chegaram e o documento depois oficialmente ele sai, mas uma das coisas importantes que os bispos estão percebendo é a questão da solidão, né, do ser humano nas grandes cidades. Então, por isso que uma das ideias, um dos projetos, né, é trabalhar de fato a missão urbana, né, nas grandes cidades, porque ali tem-se um número muito grande de pessoas num estado de solidão. E a gente fica preocupado com isso também, né? Porque a solidão, ela te leva... Por um lado, é bom que você esteja com você mesmo para pensar um pouco da sua vida, das suas coisas. Mas a solidão, ela acaba sendo um grande problema. Então, e aí quando... Gostei do trecho, né? Que você leu. Às vezes nós temos um relacionamento tão descartável, né? A pessoa, ela vale enquanto eu posso usufruir daquilo que ela tem para me oferecer. Né? E a gente acaba idealizando tantas pessoas que depois que... Aí você descarta, não preciso mais. E hoje, né, falando assim, de matrimônio, meus pais são casados há muitos anos, mais de 50 anos de casado. Então, nós temos exemplos. Né? Quando eu fui me casar, eu pensei nisso. Né? Eu falei, olha, eu quero ter um casamento como... Até me emociono, porque é verdade isso, assim, é real. E não é perfeito, mas eu vejo que foram duas pessoas que disseram sim com maturidade, né? E minha mãe, por vários problemas, ela sempre falou, não, eu vou rezar e vou lutar pelo meu matrimônio. Então, a gente não é mágica. Existe uma pessoa orante, uma mulher ali que está assim, ligada na televisão, numa emissora católica, né? Então, assim, tem esse bastidor. Eu vejo os frutos de um casamento onde a esposa resolve rezar o terço, falo, vamos rezar o terço todos os dias às 18 horas. Né? Então, eu vi. Agora, o que é que os jovens de hoje estão vendo? Que exemplos os pais estão dando para os seus filhos? E aí o fruto disso vai indo. Né? E o fruto, eu acredito que a pessoa pensa o seguinte, isso aqui foi lá atrás. Era possível se viver esse tipo de relacionamento duradouro lá atrás. Agora não tem mais. Ninguém vai assumir isso. Porque é falta realmente de referência, né? Ou talvez falta de referência, a crise que nós vivemos, até por aquilo que está no livro, que foi colocado, por esse bombardeio de informações e tudo muito, muito rápido, né? Eu vejo que os pais também se sentem um pouco assim preocupados. E a falta de formação, eu acho que é a chave. Porque o padre, quando o senhor falava, padre, se sentem responsáveis os sacerdotes, a gente sente isso. A igreja, essa preocupação quando fala, o livro vai falar também, olha, de coisas importantes como a paixão, são realmente detalhes que a gente precisa
adentrar e falar assim, olha, eu tenho que tomar consciência disso. É de uma preparação, porque se não há essa preparação, não adianta de última hora, faltando um mês para o casamento. Apesar de nós termos feito um curso muito bom, uma preparação muito boa, mas nós já tínhamos uma preparação antes, um acompanhamento, tínhamos um tempo de caminhada, já conhecíamos... E fazer um bom curso de noivos, né? Porque às vezes fala assim, não, eu vou pegar aquele que é mais curto. Não, vale a pena, vai lá, faça, né? E corre mesmo atrás do mais curto. E dentro disso que você está falando, existe o esforço, né? Que nem a sua mãe, existe o esforço dela como esposa e existe uma mulher que ora, uma mulher que pede a Deus pelo seu matrimônio. E por isso que nós estamos hoje fazendo esse programa, né? O que você precisa saber antes de dizer o sim, né? O que você precisa questionar? É a sua vocação, o matrimônio? Porque vão ter momentos que não vai ser tudo maravilhoso. E aí, você está preparado? Como que é, né? Então, a gente está trazendo aqui, inclusive, esse livro da Daniela também para te ajudar. E participe aqui com a gente pelo WhatsApp 999020021. Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Mande a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Você pode mandar também um testemunho seu, pode mandar uma foto do seu casamento. Olha, eu casei, deu certo, foi bom, né? Coisas positivas aqui para a gente saber e fazer esse bate-papo, né? E esse livro você pode adquirir tanto pelo www.shoppingcatólico.com.br ou no nosso call center 19-3871-9620. Liga para a gente aqui. E a gente também foi para a rua para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto, quais são as dúvidas que as pessoas têm. Acompanha com a gente. Eu queria saber que quando o casamento está marcado e você bate aquela insegurança de que não é esse o momento de acontecer, o que eu faço? Caso ou não caso? O que vocês me orientam? E aí? Como que a gente pode orientar? Então, que história é essa agora? Eu acho que se a pessoa está insegura, eu acho que nada feito com insegurança tem bom resultado. Eu não acredito que não se deve abraçar o matrimônio. Também. E, padre, eu tenho, gente, um testemunho de uma colega, né, de Goiânia. Ela leu o livro, já estava marcado o casamento. Ela leu, e aí tem um capítulo que fala que a pessoa não tem um pó mágico. Aí recebe a bênção, o sacramento, plim, pronto, deu tudo certo. Não. Gente, ela leu e ela discerniu que ela não estava casando com a pessoa certa. Ela não ia fazer isso. E aí ela desmarcou. Desmarcou o casamento? Desmarcou. Eu falei para ela que assim, corajosa. Graças a Deus esse testemunho por essa muito pessoa corajoso. valeu o livro. Valeu o livro. É a pergunta, Claro, né, dela. maturidade. Vale a pena? Sim, porque depois todos esses dias, você está do lado de alguém que você não tem certeza, não dá. Não tem como. E Nada é por isso como que é se sentir importante segura. esse tempo de namoro para conhecer a pessoa, né? Tem gente até que fala que tem que conhecer sexualmente. Fazer test drive. A pessoa vai, ela acha que o casamento é para isso. Eu fico imaginando se a gente tivesse... A gente está casado há 32 anos. Nós estamos completamente diferentes. Não ia adiantar nada test drive. Não ia garantir, né? A questão do amor, ele é uma decisão. E a gente vai discernindo isso, claro, especialmente falando agora do matrimônio, com a vida de oração. Isso ajuda muito, né? Ter um direcionamento. E aí, quando você tem essa clareza, você tem a convicção, é diferente. Então não dá para ser assim, vou tentar, não é sorte, vamos ver o que vai dar. Porque se não der, a gente separa, né? Já muito isso assim, não der, separa. Eu levantei esse assunto justamente por causa disso, Nando, para isso que você frisou agora. Às vezes o casal está tão preocupado, né? E a gente vai fazer isso, e esquece daquilo o que é conhecer realmente. Ver quais são as disposições, quais são os valores da pessoa, que ela está afim, né? É uma coisa diferente de tudo o que a gente está vendo, né? Não se pode coisificar. Porque, na verdade, eu acho que vive-se, às vezes, numa instabilidade das coisas, de sentimentos, hoje em dia, de sentimentos, de projetos, de propósitos.
Então, quando alguém chega numa situação como essa, de insegurança para um sacramento, porque a gente não fala de contrato, porque se for tratar de contrato, você pode dizer, tá bom, então eu vou me separar se não deu certo o contrato. Agora, quando se trata do sacramento do matrimônio, eu estou, como a moça disse, eu estou insegura e tal, não deve se abraçar, porque é um projeto para a vida, não é para a vida só dela, porque tem uma outra pessoa envolvida nisso. Então, assim, é uma responsabilidade e até eu diria, antes de qualquer coisa também, o sentimento a gente sabe que já tem que existir, mas é um respeito pelo outro. Não é? Agora, existe também, o senhor como padre, quando estava para ser ordenado, nós, quando estávamos para casar, dá um friozinho na barriga, né? Puxa, é por toda a vida. Ao mesmo tempo em que a gente está... Né? Dá para entender a dúvida dela então, também. Eu aconselharia quem está inseguro, tem alguma coisa errada aí, né? Como vocês falaram. Vá procurar um conselho. Pode procurar o livro também, né? A questão também é namoro. A gente também ouviu uma pergunta, mas não sabe nós não sabemos assim, a realidade, aquele namoro, quanto tempo tem de namoro, se for o suficiente para os dois se conhecerem. E tem uma coisa muito importante também, que a gente fala assim, quando a gente vai, né, o que você precisa saber antes de dizer assim, é um autoconhecimento. O namoro, ele ajuda também no autoconhecimento de si mesmo, dos meus limites, das minhas fraquezas, de quem eu sou, para depois poder abraçar um projeto maior. Mas eu acho que quando a pessoa fala, a pessoa tem razão, e eu acho que a gente tem que ser muito coerente também, porque quando eu fui abraçar o sacerdócio, foram 11 anos de formação. Dá, de certa forma, um tremor ali quando você está chegando no momento em que você tem que dizer sim para a sua ordenação, etc. É diferente quando você, olha, nossa, mas isso agora é um peso que está vindo e eu me preparei até hoje. Dá um frio na barriga? Vai dar? Lógico, porque nós somos seres humanos, temos sentimentos, né? E temos que ser coerentes com isso. Mas a gente tem que entender assim, que aquele projeto não é só você. Não é? Tanto para o sacramento quanto para o sacerdócio, tem a bênção e a graça de Deus misturada com tudo isso. E é isso que mantém. Então, por isso que assim, insegurança, quando é algo doentio, tem que se ter medo e não fazer. Medo, né? Demais. Mas quando é um discernimento, é a coisa mais natural do mundo. Isso mesmo. E ainda dentro desse assunto, a nossa produção separou um trecho da fala de uma proprietária de loja de vestidos de noivas em Campinas. Ela diz sobre como as noivas chegam para escolher a roupa e sobre as desistências que acontecem. Acompanhem com a gente. Tem a noiva que já se emociona, que fica feliz, que se imagina no casamento, é um momento de sonho. Já tem as noivas que estão tão envolvidas com o evento que se esquecem da ideia do casamento. Está mais se preocupando com a beleza em si do que a ideia de se casar e viver a vida toda. É onde vem os problemas perto do casamento. As desistências são frequentes. Muitos casamentos são marcados, mas de forma impensada. Desde aos custos, muitas acabam desistindo quando descobrem quanto é alto o custo de um casamento. Mas existem muitas desistências por razões emocionais, mas elas sempre acontecem mais próximo do evento mesmo. Olha que informação interessante, né? A desistência acontece mais próximo do evento, mais próximo do casamento. É isso, Nando, você já concorda com isso, né? Que às vezes a pessoa se interessa mais pelo externo do que por aquilo que é o essencial mesmo. Eu vejo, essa é a tristeza que dá, né? Nós somos casados há 8 anos e o começo do programa falava do que é o namoro, do noivado, e maravilhoso é estar casado. E eu vejo como um grande presente de Deus o matrimônio. A minha esposa é um presente de Deus para mim. Eu lembro que falava assim para mim, olha, padre, olha que interessante, falou assim, até no meu ministério, meu chamado à evangelização, falava assim, quando você casar, quando você receber esse sacramento, porque você tem essa vocação, é como se eles falassem assim, vai dar um up na sua vida. As coisas vão melhorar muito, claro, tem a parte de difícil, a gente sabe, não vamos tirar os desafios, mas foi nítido e é nítido até hoje. A cada dia eu tenho mais clareza de que era a vontade de Deus, que é a vontade de Deus e que a gente se ajuda, cresce um com o outro. Então é uma convicção, algo assim incrível. E aí quando a gente escuta situações como essas,
deixa a gente um pouco preocupado, e até como um evangelizador que eu sou, que nós somos, a gente se preocupa com isso. O que a gente precisa fazer? E uma das contribuições, claro, esse livro, mas tem tantas formas a gente se formar na internet, usar da melhor maneira, assim como pode ser usada para o mal, mas tem muito conteúdo bom, tem muita formação, ou buscar talvez ali um sacerdote, a sua comunidade, e para não cair nesse erro, né, nessa tentação, porque a felicidade nossa depende, né, de fazermos essa escolha certa com o auxílio do Espírito Santo, com a vontade de Deus. Essas questões, quando a dona da loja falou ali das desistências, na igreja também acontece muito isso, né? Não é raro isso. Marca-se o casamento, por exemplo, daí a pouco a secretária diz, padre, desmarque que casamento não vai ter mais. Como não vai ter? Não, a noiva veio e desmarcou. Aí passa-se um tempo, padre, aquele casamento tal. Então, isso é natural, quer dizer, é chato falar assim natural, mas o senhor também acontece. Sente isso na igreja. E aí a gente percebe, depois quando aconteceu um caso, por exemplo, há um tempo, né, de uma noiva que ela marcou o casamento, a mesma noiva e o mesmo noivo, obviamente, eles marcaram o casamento, acho que 2 ou 3 vezes em datas e desmarcaram. Então você percebe aí aquela insegurança doentia e que dá vontade de você chamar e dizer assim, olha, vamos não casar, espera um pouco mais, não marque casamento não, deixa passar isso, porque você percebe que a pessoa vai dar um tiro no pé. Né? Então, assim, isso que a dona da loja falou, isso acontece também nas igrejas, é uma desistência próxima ao casamento, isso acontece, infelizmente. Infelizmente, né? E nós estamos recebendo aqui várias participações de WhatsApp, manda o seu WhatsApp para a gente, né? 19-9902-0021. O Eduardo Bento, de Joinville, Santa Catarina, ele diz, é preciso mais que amor, conhecer os princípios e valores da pessoa, aí sim dizer o sim, né? E realmente a gente percebe, nós dois, a gente não se conhece ainda, 32 anos de casado. Cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Então é isso. Tá certíssimo, Eduarda. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. A Andréia também está colocando aqui para a gente. Boa noite. Padre, sou frequentadora da Igreja São José, casei em 1995, eu e o meu esposo dissemos sim, e o respeito e companheirismo são os principais elementos. Boa noite, Andréia. Que bom. Então, o padre faz casamento que dá certo? Como é que é, padre? Essa propaganda eu não paguei nada. O senhor não pagou? Andréia. Então, mas de fato é bonito isso, esse dos valores, né, do conhecimento. Achei interessante isso. E parabéns para a Andréia, né? Parabéns. Mais um da Marinalva. Ela diz, boa noite, Marinalva e José Roberto, somos da cidade de Americana, estamos casados há 37 anos, temos 2 filhos, um neto, somos muito felizes. Ele foi o meu primeiro namorado, namoramos 2 anos e meio e nunca me arrependi de tê-lo encontrado e agradeço muito a Deus pela família que construímos junto. Marinalva, obrigada pela sua participação. Gente, é muito legal constituir família. É impressionante a alegria do laço que o Senhor coloca nas nossas famílias, né? Como é gostoso, como é bom a gente estar junto, né? São pessoas que você vai confiando e que você vai se unindo e aquilo vai dando um sentido muito grande à nossa vida, a gente vê o quanto... Eu admiro muito o sacramento do matrimônio, né? Admiro muito. Eu acho que a capacidade de você, a palavra talvez não seja correta, mas interagir com a outra pessoa, numa escolha que você faz, eu acho que o princípio, a adaptação de conviver com a outra pessoa no mesmo lugar, eu acho que tudo isso, eu imagino que tudo isso não deve ser fácil, né? Mas ao mesmo tempo a beleza está justamente nisso. Eu acho que a beleza está em descobrir aquilo que o outro tem de bom nessa confusão toda do conhecimento ou do reconhecimento do outro. Gostei do que você disse, né? Olha, há 32 anos a gente vai se descobrindo cada vez mais. Eu acho a coisa mais bela isto. É muito rico. Né? Nas formações da paróquia, quando eu estou dando a formação, eu sempre digo assim, olha, eu fico muito feliz quando eu aprendo alguma coisa. Eu tenho 25 anos vou fazer agora em dezembro, 25 anos de sacerdócio. É lindo demais quando eu participo de uma formação ou de uma reciclagem,
puxa, aprendi isso, não sabia disso. Ou eu não imaginava que fosse dessa maneira. Tem coisa melhor do que isso, o aprendizado, não é? Muito bom. Saber conhecer o outro, no caso de vocês, então isso é... Nós vimos falando maravilhoso. isso, eu e a Dani, que nós estamos sempre no processo de crescimento, de amadurecimento e de aprendizagem. Né? Então, estamos sempre. E uma coisa que, quando a gente está para dizer realmente sim, para dizer esse sim, a gente precisa ter consciência da doação. Sem doação não tem como. Imagino para os 32 anos, os 8 anos que nós estamos, porque a questão, né, a gente fala assim, mas, claro, pode ter casais que vivem há 30 ou 40 e às vezes ter alguma dificuldade até a mais do que vocês vivem, o outro. Então é relativo até a questão do tempo, né? Mas a questão de compreender a beleza do matrimônio. Eu acho que a reta intenção também faz diferença, né? Porque tem diferença. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Nós precisamos dar uma paradinha aqui e o papo tá bom, tá uma delícia. E você que está acompanhando a gente, manda sua participação para a gente também, 19 99902 0021. A gente quer que você participe. E a gente, depois do intervalo, fica com a gente, porque o Nando Mendes faz tempo que ele não toca. E hoje ele vai dar um presente para a gente aqui, tocar para a gente aqui. Vai ser esse então aguarda, daqui a pouco a gente volta.